Em meio a uma onda de violência que preocupa a sociedade, a tecnologia tem sido usada a favor da segurança nas cidades da nossa macro-região. A população também tem aderido aos aplicativos para dar suporte à polícia e imagens podem ajudar na condenação dos réus. Atrás da árvore está o homem que tenta furtar fios e holofotes da Praça 21 de Abril, em Sertãozinho. A ação dura poucos minutos. Os agentes da GCM chegam, mas não encontram nada. Começam as buscas pelo bandido no quadrilátero central. Em poucos segundos, ele é visto com a mochila nas costas. As viaturas são avisadas e o criminoso é abordado. A iluminação da praça foi devolvida sem custo ao município e o ladrão foi preso. Pelas imagens, ele sai de uma câmera e o operador já imediatamente localiza ele com uma outra câmera na rua conseguinte a que ele estava fazendo o furto. Mas essa resposta rápida da Guarda Civil Municipal aconteceu graças ao sistema de monitoramento que controla a segurança do centro da cidade com 14 câmeras de alta definição. O serviço já ajudou na prevenção de outros crimes e até na comunicação de acidentes. A ideia é implantar mais equipamentos em outros pontos da cidade para aumentar a área de controle. O agente monitora toda a movimentação dos locais onde elas têm as imagens e o atendimento é extremamente rápido. A Associação de Moradores de um bairro da Zona Norte de Franca também apostou nas câmeras para aumentar a segurança. O investimento ficou em torno de R$ 500 por família. Hoje, quem entra e sai da área é visto em tempo real. Bom para os moradores e bom para a polícia. Nós contamos com a tecnologia como um elemento a mais nas provas colhidas, né? Ajudando tanto a polícia a esclarecer o crime, quanto depois o Poder Judiciário a julgar com mais segurança cada caso. Em São Carlos é por um aplicativo de mensagens que os vizinhos compartilham informações no bairro Santa Marta. Qualquer movimentação estranha, basta um recado e todo mundo fica sabendo. Isso aumentou a sensação de segurança. As polícias já utilizam uma tecnologia para que a elucidação dos crimes e a prevenção desses crimes seja facilitada. Em Araraquara ainda não é comum o compartilhamento de mensagens, mas quando a denúncia existe, facilita e muito o trabalho da investigação. Ela é de vital importância para a investigação. É só você imaginar que a polícia começa a investigar uma coisa que ela não estava no local. Então, ela tem que recriar toda a cena do crime. Então, se alguém conseguiu filmar para a gente apurar realmente o que aconteceu, isso daí é super importante. Em Ribeirão Preto já existe um serviço inovador em vigilância. Essa empresa oferece monitoramento por drones. O objetivo é levar o equipamento para as ruas e em volta de condomínios e bairros. Atenção redobrada durante o dia e também à noite. Ele proporciona uma imagem de até 4K de resolução e, se houver necessidade, ele transmite ao vivo para moradores, ou seja, quem for que nós liberemos o acesso para ele. É possível ter uma imagem nítida a 120 metros do chão. A nova ferramenta pode servir também de apoio para o policiamento em terra. Por enquanto, o serviço está sendo usado apenas na Zona Sul. Mas a ideia é expandir o serviço. A procura já é grande aqui? Já. A gente vem fazendo uma divulgação, a gente vai agora entrar com uma campanha, para todos os moradores terem acesso. A Polícia Civil de Ribeirão Preto já usou essa mesma tecnologia para investigar o tráfico de drogas em uma favela do bairro Simeone. Na ação, os policiais conseguiram prender mais de 10 suspeitos que atuavam na venda de entorpecente no ano passado. Nós fizemos um uso de um drone para fazer o mapeamento dessa comunidade, para que a gente possa ter conhecimento de quais são as principais entradas, saídas, fazer um mapeamento das casas. Então, para nós é de grande importância essas imagens antes de que a gente deflagre uma operação hoje. O Serviço de Inteligência de Ribeirão Preto também disponibiliza atendimento por aplicativos de mensagem e o Disque Denúncia. Tem sido grande a participação de moradores com informações. Uma ferramenta importante para o DEINTER 3, que utiliza todo o conteúdo na prevenção de crimes e na identificação de suspeitos. Todas as denúncias são efetivamente apuradas e todas as denúncias são respondidas por escrito à ouvidoria, ao Disque Denúncia, à corregedoria, de uma tal forma. E toda imagem que registra um crime pode ser usada pela polícia em inquéritos. Mas muitos infratores que são reincidentes acabam impunes, mesmo flagrados pelas câmeras.
E esse é justamente um questionamento da própria população. As pessoas às vezes assistem a imagem e vê o cara cometendo o crime e se perguntam, por que ele não foi preso? Ele não foi preso porque não estava em flagrante. Ou seja, quando se chegou a ele ou se identificou ele, já passou muito tempo. Agora, não significa que, captada uma imagem de um fato grave, o que os promotores, nós podemos, obviamente, os delegados de polícia, representar pela prisão preventiva daquele sujeito. No Boulevard, também na Zona Sul, comerciantes viveram momentos de terror com a invasão em estabelecimentos. Criminosos também roubaram algumas lojas no centro da cidade. O projeto Olho de Águia tem até ajudado a coibir a prática desses crimes na região central. Mas a sensação que fica é que eles são detidos, voltam para as ruas e continuam deitando e rolando na criminalidade. Todo momento você pensa, será que aquele ali é o que vai me assaltar? Será que aquele ali, eu vou ser a próxima vítima daquele ali? Como que eu trabalho desse jeito? Não tem condições. Rafael Aguiar para o Jornal da Clube. Agregando valor às comunidades e integrando ao vivo a região, formando opinião. Em Ribeirão Preto está o vice-presidente da Sociedade Amigos da City, Jamil Eduardo Pimenta. Em São Carlos, o vice-presidente da Associação dos Moradores Parque Santa Marta, Eloy Paiva. Em Araraquara, o presidente da Comissão de Segurança Pública da OAB, Paulo Tabachini. E em Franca, o presidente da Conseg, Antônio Carlos Lima. Confeito, a gente está se deparando com uma coisa que está tirando a tranquilidade do cidadão. Um assaltante qualquer aí vai lá, faz o assalto, é pego a imagem na câmera de segurança. A polícia recebe, vai dar uma investigada e 2, 3 dias depois descobre quem é. Está livre, não vai ser preso, vai responder em liberdade, provavelmente vai fazer outro assalto, porque sabe que não tem punição. Neste caso, a justiça tem que acompanhar o desenvolvimento da tecnologia. Não só a justiça, mas já começar os órgãos de segurança centrados na polícia. Principalmente a tecnologia que já começa a projetar o futuro no presente. Por exemplo, o algoritmo Deepface, quer dizer, face extraída com profundidade, deep é profundo, e face é rosto, é uma antecessora da fisiognomonia. É uma área de conhecimento que eu me debrucei porque ela pode ser muito recrutada para a análise de recursos humanos. Físio quer dizer natureza. As ciências da natureza são a biologia, a física e a química. E gnomo, G-N-O-M-O, gnomo quer dizer sentença. Então, o rosto é a sentença da natureza sobre a nossa realidade. É aquilo que nós expomos ao próximo que nós temos interiormente. A Deepface é isso. 97% dos casos, é a estatística, 97% dos casos, o rosto é mostrado com exatidão. Só 3% de erros. Então, a polícia pode, aos poucos, que ela não acusa, a polícia investiga, e investigar e encontrar vestígios. Esse é um deles. Agora, no futuro, a fisiognomonia mostrará, porque o rosto é a nossa capivara. Quando nós falamos na identidade, na cédula de identidade, id quer dizer o mesmo, e onto, o ser. Identidade. Esse aqui, o Roberto Ribeiro, a cédula de identidade, o mesmo ser por dentro. Nelson Rodrigues, trazendo a literatura para esclarecer, ele dizia o seguinte: indecente é o rosto. Nós escondemos o sexo, nós escondemos a bunda, mas o que nos envergonha é o rosto, que é a nossa capivara. Certas conquistas do espírito, certos desejos da carne deixam marcas no rosto. Nós vamos construir no rosto com as nossas atitudes, nossos desejos e nossos atos. Portanto, deve ser uma atitude fundamental para a tecnologia, para auxiliar da polícia e da justiça. E mais, Roberto, Big Data.
será no futuro para as ciências sociais aquilo que o microscópio foi para a biologia e o telescópio foi para a astronomia. Auxiliares de grande importância que devassou, porque se a verdade estivesse à mostra, não seria necessário nós termos pesquisa. E pesquisa é uma palavra que vem de pesca. Você pode 1, 2, 3 vezes. A busca da verdade pode ser 10% para você achar, pode ser 5%, pode ser 90%. Portanto, essa é que é a realidade. O filme A Cidade de Deus, uma realidade como a nossa, mostra claramente que o crime não se esconde mais. Ele se ostenta de maneira clara. A arte ilumina o fato. Agora, por o crime não se esconder, essa imagem que eu pego na câmera de segurança não deve ser considerada prova Daqui a pouco você, por favor, me responda boa pergunta, muito boa. Tá bom? Tá bom, obrigado. Em Ribeirão Preto está o vice-presidente da Sociedade Amigos da CIT, Jamil Eduardo Pimenta. Jamil, o trabalho que vocês estão fazendo por lá é muito interessante e dá um outro parâmetro para a segurança. É o cidadão junto com a Polícia Militar no combate ao assalto, ao crime e assim por diante. Uma curiosidade, custa caro fazer aquele trabalho ou precisa apenas da boa vontade do cidadão? Boa tarde. Primeiro, é um prazer participar do programa. O custar caro tem que fazer a relação custo-benefício, né? E a participação maciça da população. Na CIT Ribeirão, nós temos um trabalho voluntário, com a participação maciça de todos, e com isso o custo-benefício tende a cair cada vez mais. Estamos num processo bem avançado de instalação de câmeras, com especificidade de alcances visuais ou de placas, ao ponto de verificar se os veículos estão regulares ou não. Então o custo tende a abaixar cada vez mais pela maior adesão dos participantes, Ribeiro. Agora, lá na Ribeirânia, tem mais gente pensando nesse tipo de trabalho que vocês desenvolvem? Desculpe, na CIT Ribeirão. Sem dúvida. Na CIT Ribeirão, a cada dia que passa, nós temos vários grupos de WhatsApp com assuntos bem ordenados, no caso da segurança, bem ordenado, específico, com grupos tutoriados e a participação cada vez maior. Lá foi separado por setores, né, que cada participante voluntário gere esse setor e busque mais participantes cada dia mais. Eu vou agora até São Carlos, vice-presidente da Associação dos Moradores Parque Santa Marta, o Eloy Paiva. Eloy, qual que é a preocupação da comunidade para participar efetivamente junto com a Polícia Militar no combate à violência, no combate ao assalto, combate a roubo? Boa tarde. Boa tarde. No Parque Santa Marta, nós estamos fazendo um trabalho já de longa data, de encontro com essa preocupação. Havia vários eventos aconteciam durante períodos de festas na cidade. E nós sentimos a necessidade de fazer justamente o uso de tecnologia para fazer monitoramento das ruas e do movimento no nosso bairro. Então, nós instalamos câmeras em todas as entradas e saídas e dentro do próprio bairro. Nosso bairro não é um bairro muito grande, ele tem aproximadamente 350, 380 casas. Nesse espaço interno do bairro, nós também instalamos câmeras de segurança. E após essa instalação de câmera de segurança, nós tivemos uma diminuição drástica em eventos desagradáveis. E nós conseguimos tudo isso com a colaboração de todos os moradores do bairro. Agora, vocês têm a colaboração entre vocês. Como qualquer fato estranho é passado para a Polícia Militar. Quem é que passa ou qualquer pessoa pode passar? Exatamente. Nós temos dois veículos. O celular, por ligação, digamos, todo morador associado pode utilizar o celular e informar, alertar o vigilante em qualquer situação suspeita. Além disso, nós temos a utilização do WhatsApp, através dos associados também, que ele pode, através do WhatsApp, fazer uma comunicação com a vigilância se ele perceber de algum
de algum fato suspeito. Eu vou agora até Araraquara, presidente da Comissão de Segurança Pública da OAB, Paulo Tabachini. Paulo, a segurança pública agora ganhou a opinião pública, ou seja, não é para jogar só para o Estado, mas desde que todos possam participar, a coisa vai melhorar para cada um de nós e para a coletividade. Boa tarde. Boa tarde, Roberto. Boa tarde, telespectadores. A tecnologia está aí, né? Isso não tem como negar. E o uso dela também cada vez mais difundido e cada vez mais acessível ao cidadão. E a segurança pública hoje, eu acho que é uma dos grandes debates, né? Em todos os centros urbanos, é uma das grandes preocupações da população. E a utilização, como nós vimos aí na reportagem, sem dúvida nenhuma, pode sim auxiliar aos órgãos de segurança, à polícia, na identificação de determinado autor de um delito, mas também pelo nosso sistema processual, para ser utilizado como prova no processo, né? Não obstante a utilização pela polícia nas investigações, que é de indiscutível pertinência, né? Já para utilização no curso do processo, diante daquilo que se chama no sistema processual de contraditório e tudo mais, aí realmente existem alguns critérios e algumas outras preocupações. Mas, sem dúvida nenhuma, a segurança pública hoje e a utilização desse tipo de ferramentas faz parte do grande debate na população, é uma das grandes preocupações, e a segurança e a forma da utilização dessas ferramentas que estão à disposição da população está cada vez mais fazendo parte do debate. Daqui a pouco eu vou voltar a conversar com você, mas eu gostaria de entender o que acontece com a justiça, afinal de contas. Se a gente tem uma aceleração na sociedade, se a gente tem uma aceleração na tecnologia, por que a justiça não pode apertar um pouco o passo também? Daqui a pouco eu quero conversar isso com você, porque agora eu vou até Franca. Presidente do CONSEG, Antônio Carlos Lima. Em Franca, CONSEG está funcionando a contento ou precisa arrumar alguma coisa? Boa tarde. Boa tarde, Roberto. Boa tarde a todos. É sempre um prazer estar aqui para esclarecer à população francana os fatos ocorridos dentro de nossa cidade. Olha, o CONSEG está atuante e, dentro do Estado, pelo que a gente tem conhecimento, é um dos conselhos mais atuantes que temos no Estado de São Paulo. Veja só, nós temos 42 componentes dentro do nosso conselho, do qual todos voltados para combate à criminalidade em nossa cidade, Roberto. Perfeitamente. Golfetor, eu fiquei com uma dúvida danada também. Precisa mudar o Código Civil. Tá bom, tem que mudar, não está meio ultrapassado, vamos mudar, não vamos mudar. Dá nessa mudança para colocar que serve de prova imagem de câmera de segurança. Sem isso daí, você dá um pouco mais de liberdade para o marginal, para o assaltante, para o assassino, enfim. Dá para pensar em colocar isso ou não dá? Perfeitamente, porque o problema é a celeridade. Há um postulado de criminalística que diz que o tempo que passa é a verdade que foge. Essa é uma realidade. E o segundo lugar, um criminoso, vamos dizer, um homicida, que praticou esse crime hoje e que vai ser julgado daí 15 anos, como acontece muito comumente, o que nós estamos notando é que, inclusive, biologicamente, nós estamos diante de outra pessoa. A ciência mostra que de 7 em 7 anos nós somos completamente diferentes e muitas vezes o oposto. É a maturidade, é a maneira de pensar, é a vida ensinando. A vida, fala Ari Barroso, é uma escola onde a gente precisa aprender a ciência de viver para não sofrer. Esse é o poeta que ilumina mais uma vez. A arte ilumina sempre a ciência. O artista chega antes
Porque o cientista, nesse ponto, é sempre o retardado. É alguma coisa que eu sempre insisto em dizer. Então, o tempo que passa é a verdade que foge. Outro dado fundamental, Roberto, é que nós pedimos, isso é do direito anglo-saxônico, nós somos do direito latino, nós pedimos para julgar conforme a lei. Mas muitas vezes nós precisamos dizer que nós queremos que seja julgada a lei. Não é julgar conforme a lei, julgar a lei. No meu livro de Introdução à Ciência do Direito, do ano de 1962, está anotado a obra do ministro Hermes Lima, do falecido, está anotado o seguinte, no Brasil, lei e judiciário existem para não ter justiça. Anotação que... Exatamente. E como é isso? Porque nós julgamos sempre conforme a lei. E a lei nem sempre merece ser efetivamente aplicada. Então, nós temos aí uma atemporalidade. As pessoas são outras. Uma pessoa que caiu, foi absorvida por uma religião, começou a ser temente a Deus, que não era, é outra pessoa. Nós vamos condenar quem não existe mais, é outro ser. E lembrando que a própria lei, que foi definida também pelo presidente Getúlio Vargas da seguinte maneira: as leis no Brasil são como as virgens, nasceram para ser violadas. Um estupro da lei. Como é que nós, então, entendemos essa realidade na linha da jurisprudência, que nem sempre, na verdade, acaba favorecendo ou pendendo para o lado da justiça. Às vezes é o oposto disso. O que nós temos que entender é que a tecnologia, que já nos aproxima a realidade através, para a polícia, do olho de águia, nós precisamos agora do olho de lince. O olho de águia aproxima a distância do presente. Nós trazemos o que está muito longe, próximo. Mas o olho de lince nos permite ver aquilo que está atrás de um muro, atrás de uma parede, enxergar o indevassável. Esse olho de lince é uma tentativa de mostrar que a ciência, hoje, não é nada mais, nada menos do que uma frase do Oscar Wilde. Desenvolvimento científico é a concretização de utopias. Ribeirão Preto está o vice-presidente da Sociedade Amigos da CIT, Jamil Eduardo Pimenta. Jamil, para a gente entender aquilo que aconteceu, por exemplo, essa semana lá na CIT, alguém entrou numa casa, ladrões entraram, assaltantes entraram, fizeram pessoas de refém e acabaram se dando mal e foram pegos e o assalto foi abortado. Tudo por causa da participação da comunidade daquela rua. Está todo mundo muito atento, está todo mundo prestando muita atenção nesse pedaço, porque tem tecnologia à mão e tem como correr com a informação. Sem dúvida, Ribeiro. Diz a Constituição brasileira que a segurança pública é dever do Estado e direitos e responsabilidades de todos. Essa participação maciça faz com que tenha finais felizes, como aconteceu essa semana, onde o pessoal rapidamente se comunicou e o acesso da Polícia Militar é muito rápido, chega em média 5 minutos, e fez com que os bandidos não tivessem êxito nessa empreitada. É sempre rápido, da maneira que foi nessa semana, essa conversa entre vocês, a Polícia Militar, e a resposta da Polícia Militar? Sem dúvida, Ribeiro. A colocação e a orientação nos CONSEGs, né, em relação até à vigilância solidária, é que o cidadão não faça nenhum tipo de abordagem ou tente fazer alguma ação direta e que entre em contato com a Polícia Militar, que a polícia vá até o local e faça a abordagem. Então, a orientação para todos os moradores é que passe todas as informações possíveis para que a polícia tenha acesso rapidamente. Eu vou agora até São Carlos, vice-presidente da Associação dos Moradores Parque Santa Marta, Eloy Paiva. Eloy, a sociedade civil está muito mais organizada do que o Estado para ajudar no combate ao crime, ao assalto? Sem dúvida. Há 3 anos que nós implantamos o nosso sistema de tecnologia de vigilância no bairro. Nós temos recebido informações de que houve
em algumas ocasiões, o início de prática de crime evitado por participação da própria população e da sociedade organizada do bairro. Os outros bairros em torno do Parque Santa Marta também estão sendo influenciados por esse resultado que nós temos tido. E, em vista disso, alguns bairros no nosso entorno já têm formação de associações, estão se organizando e também estão entrando nessa linha de implantação de sistema de vigilância como o nosso. Eu vou agora até Araraquara. Presidente da Comissão de Segurança Pública da OAB, Paulo Tabaquini. Paulo, Lava Jato usou uma porção de coisa, vídeo, conversa, e incriminou outras tantas pessoas. O futebol também está usando isso aí para punir. Punir jogador que agride, técnico que dá supapo no outro, enfim. Isso também ajuda. Não é hora da gente pensar nisso também, usar imagens das câmeras para também punir e não ficar num dança. Como é que nós podemos sair dessa situação? Pois é, Roberto, a utilização, como a gente tinha conversado, a utilização da tecnologia, ela está cada vez mais presente, cada vez mais difundida e cada vez mais acessível a todos, ao cidadão particularmente. E não se discute, está sendo cada vez mais utilizado, inclusive vídeos para identificação de eventuais violadores da lei. Agora, a utilização dessas ferramentas para identificação ou para facilitar o trabalho de investigação da polícia, sem dúvida nenhuma, é importante e está sendo cada vez mais utilizada. Essa integração entre os órgãos de segurança e a população, como a matéria está demonstrando e está esclarecendo, é cada vez mais importante e cada vez mais presente. O que eu acho que é importante a sociedade discutir é não se utiliza ou não, mas a forma de utilização. Essas ferramentas estão cada vez mais nítidas e de uma utilização cada vez mais fácil. Agora, para condenações ou para servir como prova no curso do processo, aí existe uma série de garantias processuais e constitucionais em que se tem que também serem observadas, não como só se difunde ou se popularmente se difunde que é para garantir a não condenação, a impunidade, não, mas porque essas garantias são também aquelas garantias que protegem o próprio cidadão. Nenhum cidadão está absolutamente livre, absolutamente imune ao cometimento de uma injustiça. Então, essa integração e a utilização dessas ferramentas, a utilização de uma forma integrada com os órgãos de segurança e nas próprias investigações, é perfeito. Agora, a forma disso ser utilizado e pior, as consequências no posterior a isso é que nós devemos nos preocupar. Foi mencionada aí a Operação Lava Jato, que utilizou, mas também depois disso ter sido usado como prova, indiscutivelmente houve vazamentos ilegais também do produto dessas gravações. Isso é que tem que ser uma preocupação também da sociedade. Sociedade civil ou sociedade política para fazer as alterações? Eu volto a falar isso daqui a pouquinho com você. Por favor, um pouco mais de paciência. Eu vou agora até Franca, presidente do CONSEG, Antônio Carlos Lima. O CONSEG está dando conta do recado até onde para ajudar no combate à marginalidade?
Sim, Roberto, o CONSEG está dando conta, está trabalhando efetivamente todos os conselheiros para combater a criminalidade. Nós agora recentemente tivemos o problema do abate clandestino, que foi informação do Conselho. Nós tivemos as operações bares, onde são problemas, onde tem tráfico de droga, prostituição, armamento. Esses bares também foram fechados através da vigilância sanitária, da qual tem nos acompanhado nas operações. E também temos aqui em Franca a vizinhança solidária, que a vizinhança solidária está cada dia mais aumentando e alguns crimes aqui já foram esclarecidos aqui em nossa cidade, foi através da vizinhança solidária, como também algumas câmaras existentes de monitoramento nas saídas, entradas e saídas da cidade, que tem também nos ajudado. Então a tendência natural da agora para frente é diminuir a criminalidade em nossa cidade. Eu acredito que não chega ao ponto zero, mas estatisticamente está baixando e cada dia mais aumentando o número das pessoas envolvidas na vizinhança solidária. A vizinhança solidária, através do WhatsApp, ele já fala direto com o policiamento da área e imediatamente a viatura será deslocada para atendimento daquela comunicação do fato. Outro fato importante, a tecnologia está aumentando cada dia mais e aprimorando. E isso é muito bom para a população do nosso país, do desenvolvimento tecnológico. Só que alguns setores também têm que entrar junto com a gente para poder aprimorar ainda mais. Aonde há união, há força. Deixa eu voltar a Araraquara, falar de novo com o presidente da Comissão de Segurança Pública da OAB, Paulo Tabachini. Paulo, afinal de contas, é a sociedade civil organizada ou a sociedade política que pode alterar essa relação entre o Estado e aquele que comete crime, insistindo naquilo que eu tinha falado com você, da imagem apresentada. Afinal de contas, quem é que pode pensar? A sociedade civil tem força ou é a sociedade política que fica equilibrando situações? Não. A sociedade civil tem muita força e tem que tomar consciência da força que tem. E essa força é tanto maior quanto mais a sociedade se organiza. E é isso que é importante. Nós não somente devemos nos preocuparmos e aguardar que o setor político tome as atitudes necessárias, porque muitas vezes a própria formatação do Estado e a dificuldade em acompanhar muitas vezes a necessidade do cidadão faz com que o cidadão se utilize dessas ferramentas e se antecipe justamente para ajudar e auxiliar os órgãos do Estado. A própria Constituição, ela é clara, segurança é um dever do Estado e uma responsabilidade do Estado e do cidadão. Então, a responsabilidade pela segurança também é nossa enquanto cidadãos. E mais, não podemos só ficar atrelados a essa discussão de mudança ou não da lei, porque quem atua no sistema judicial são juristas, mas quem fazem as nossas leis são políticos. O legislativo é composto de políticos, de todos os ramos e de todas as vertentes da sociedade. E é lá onde são feitas as leis. A sociedade tem que pressionar e tem que utilizar as ferramentas que tem à disposição. Integraram a região na edição deste sábado do Jornal da Clube. Em Ribeirão Preto, o vice-presidente da Sociedade Amigos da City, Jamil Eduardo Pimenta. Em São Carlos, o vice-presidente da Associação dos Moradores Parque Santa Marta, Eloy Paiva. Em Araraquara, o presidente da Comissão de Segurança Pública da OAB, Paulo Tabachini, e em Franca, o presidente do CONSEG, Antônio Carlos Lima. Ao meu lado, Vicente Golfeto, que agora me mata uma curiosidade. O exemplo daquilo que foi feito, está sendo feito na City Ribeirão, em outros lugares também, é exemplo para a segurança pública, para a segurança que o Estado nos queira dar? Claro, Golfeto. Ô, Roberto. Opa, muito obrigado, hein? A realidade é que segurança não é só polícia, mas não se faz segurança
sem polícia. Esse é o primeiro postulado. O segundo é que nós temos que prestar atenção na palavra. Eu tinha um professor de português que dizia o seguinte: antes de discutir, vamos definir as palavras. É o sufixo ança. Uso, usança, mata, matança, governo, poder público, governança, já tem o setor privado, porque governança da gestão de empresa privada. Cria um animal, criança. O sufixo estabelece um plus, um diferencial. Seguro, você compra em banco. Segurança, tem um plus, alguma coisa a mais, que é o que a palavra esconde e que nós temos que interpretar, porque as palavras têm alma e sobre elas que nós devemos nos deter. Então, seguro, segurança. Que plus é esse? É a participação do cidadão, exatamente o adminículo que ele leva à segurança, aos órgãos de segurança estatal e fazem o complemento. Agora, a questão é clara: quanto de segurança que nós devemos ceder para ter mais liberdade? Ou quanto de liberdade que nós devemos ceder para ter mais segurança? Porque a soma dos dois estabelece a necessidade de se ter um diferencial. Quanto mais segurança, menos liberdade. Quanto mais liberdade, menos segurança. Essa é a questão central que estabelece a presença do Estado dosada em função do domínio do cidadão. Bom, o que nós temos que entender também é o que falava Sun Tzu na Arte da Guerra. É uma obra clássica, que ele diz o seguinte: se você não se conhece e não conhece os seus inimigos, você já perdeu a guerra, inclusive a guerra da segurança dentro da cidade. O que nós vemos de início, Roberto, assim, de maneira bem nítida, é que é preciso identificar o inimigo, onde ele está, quem é ele. Por exemplo, no Rio de Janeiro, o crime organizado não está no tráfico de drogas. Está na milícia, que é máfia, e está claramente nos crimes financeiros. Então, no tráfico de drogas. Agora, aqui nós precisamos saber, é o crime organizado, é a quadrilha ou simplesmente é o criminoso individual? Então, aí nós já começamos a identificar quanto e somar o Estado com a ação presente, presença constante do cidadão em busca da segurança, através dos equipamentos tecnológicos que são devidamente colocados à disposição dos órgãos de polícia e depois também na justiça. Agora, entender bem que nós temos que fazer a diferença entre o judiciário e justiça. Judiciário nem sempre leva à justiça. Muito obrigado pela sua presença no Jornal da Clube. Eu que agradeço a sua colaboração de sempre, Roberto. Muito obrigado. Obrigado, Golfeto.